Boa tarde, então, pessoal. Nós vamos discutir algumas questões sobre infecções sexualmente transmissíveis e doença inflamatória pélvica, que é o nosso seminário de questões de hoje. Todas as questões que nós vamos discutir aqui foram questões extraídas de provas, tá? Prova do título de especialista de ginecologia e obstetrícia, prova da PUC e prova da AMRICS. Então, algumas delas a gente pode até ter alguma discordância e tal em relação à construção da questão, né? Mas, de qualquer maneira, são todas questões já validadas e que já foram utilizadas em outros momentos. Me interrompam aí, né? Vão me perguntando no meio, para eu não sair falando aí, vocês ficarem com conhecimento pelo caminho. Eu vi que todos vocês foram bem ali na prova, quer dizer, quase todos, né? Foram bem na prova lá que a gente fez no pré-teste. Então, imagino que vocês devem ter dado uma lida já no assunto em casa. Essa questão estava lá, Jefimão? Essa que está aparecendo? Não? Não, não. Tá. Essa é uma questão muito recorrente, tá? Em provas, que é a questão do DIU, né? A presença de uma infecção na vigência do DIU. Então, é uma pergunta que vocês têm que ter esse conhecimento bem consolidado, porque é uma questão muito cobrada em prova, tá? Então, aliás, o DIU tá muito em alta, né? Tanto o DIU convencional, né? O DIU sem hormônio, quanto o DIU com hormônio. Então, acho que é um conhecimento que vocês têm que estar com ele bem à mão, assim, tanto para orientar os pacientes, quanto para a resolução das provas. Então, caprichem no estudo do DIU, tá? Mulher de 27 anos iniciou com dor em baixo ventre há 3 dias, leucorreia fétida. Então, são parâmetros sugestivos de doença inflamatória pélvica, dor em baixo ventre e leucorreia. É ativa sexualmente, tem parceiro único e usa um DIU de cobre há 2 anos. Apresenta ciclos regulares e a última menstruação há 20 dias, não tem febre ou sintomas urinários. Ao exame, tem dor à palpação do baixo ventre, sem sinais de dilatação peritoneal. O exame especular evidencia fio visível do DIU no orifício externo e leucorreia amarelada. Ao toque vaginal, dor à mobilização do colo uterino, qual a conduta mais adequada? Então, é uma paciente que usa um DIU, certo? Mas aqui tem uma informação importante, ela já tem esse DIU há bastante tempo, né? Então, a gente não relaciona essa infecção atual dela com a inserção do DIU. Vocês lembram da nossa aula de contracepção, né? De que a inserção do DIU é um fator de risco para a ocorrência de doença inflamatória pélvica. Mas isso acontece, né, relacionado à inserção, quando essas alterações aparecem próximo ao momento da inserção. Vocês lembram que a gente faz 2 revisões depois que a gente insere o DIU, né? Uma que é ali 7 a 14 dias depois da inserção, que é para revisar exatamente a doença inflamatória pélvica, para ver se ela não fez uma infecção, porque tu está levando, então, essa estrutura da vagina, né, em direção ao útero, e essa ascensão dessas bactérias pode eventualmente causar uma doença inflamatória pélvica. E a segunda revisão, que é entre 30 e 40 dias depois da inserção, que é para ver se não houve nenhum deslocamento do DIU, porque é o momento onde tem o maior risco de deslocamento depois da primeira menstruação. Tá? Então, lembra desses momentos de revisão e a razão pela qual a gente faz as revisões. Mas essa paciente não, já está com DIU há 2 anos, então é um quadro que não está relacionado diretamente à inserção, assim, uma situação mais tardia. Então ela tem como problemas, né, a dor em baixo ventre, a leucorreia fétida e a dor à mobilização do colo uterino, que são parâmetros suficientes, né, para a gente caracterizar uma doença inflamatória pélvica, tá? Então, dor em baixo ventre, mais leucorreia, mais dor à mobilização do colo, isso é uma doença inflamatória pélvica, de acordo com os parâmetros clínicos. Ela não tem febre e não tem irritação peritoneal, então são sinais constitucionais que constituem maior gravidade, né? Se ela tem irritação peritoneal, tem febre alta, então a gente tem maior preocupação em relação ao risco de uma doença sistêmica, né, e não só uma doença localizada na pelve. Então, nessa situação, então, de uma DIP, numa paciente que tem um DIU há 2 anos, tá? E que não tem sinais sistêmicos, né, dessa infecção, assim, maiores, né? Não está hipotensa, não tá, pelo menos não está referido, né? Não está taquicárdica, não está hipotensa, não está com febre nesse momento, né? Não tem irritação peritoneal. A gente, então,
vai entrar nas opções que temos aqui. Duas opções, essa primeira opção é internar, manter o DIU e iniciar antibiótico terapia endovenosa. Os parâmetros de internação para paciente com DIP envolvem a presença de algum fator complicador, né? Tipo abscesso pélvico, gestação, né? Que são fatores que são complicadores das doenças inflamatórias pélvicas. Retirar o DIU e reavaliar em 72 horas. Aqui essa conduta não contempla o uso de antibiótico, né? Então essa conduta não vai ser considerada, porque obviamente essa paciente tem que usar antibiótico. E retirar o DIU é possível que seja uma opção, mas não nesse momento inicial. No momento inicial a gente usa o antibiótico para depois fazer o planejamento da retirada desse DIU, certo? Então essa é uma informação importante que é muito frequentemente cobrada em prova. O paciente que é usuário de DIU e que tem uma doença inflamatória pélvica, apesar da nossa vontade inicial ser de retirar o DIU, via de regra a gente não retira esse DIU e inicia com antibiótico terapia para depois planejar essa retirada, certo? Especialmente nesses casos em que essa infecção aparece tão tardiamente em relação à inserção, certo? É diferente, ela botou o DIU, voltou em 7 dias com febre séptica, bom, essa paciente daí vai internar e vai também retirar o DIU, mas não tem que ter essa pressa para retirada do DIU, assim, chegou, eu retiro esse DIU, né, inicio o antibiótico. Não, inicio o antibiótico e aí depois faço então a retirada do DIU. Internar paciente, retirar o DIU e iniciar a antibiótico terapia endovenosa, né? Então, de novo, aqui está levando em consideração a questão de internação. O paciente não tem febre, não tem irritação peritoneal, então, nos parâmetros que a gente tem disponíveis, não tem parâmetros suficientes para a gente pensar que essa paciente precisa internar. Iniciar tratamento ambulatorial e, se não houver melhora clínica nas 32 horas, retirar o DIU. Essa é a resposta dessa questão. A gente inicia antibiótico terapia ambulatorial e mantém o DIU até 32 horas. Se ela melhora, a gente mantém o antibiótico e mantém o DIU e planeja então se ela vai manter esse DIU mais para frente ou não. Se ela não melhora, daí sim a gente pensa então na retirada do DIU nas 62 horas. Certo? Aqui é uma questão bem direta, né, de patologias e medicações. Só uma dúvida. Oi. Essa questão, se tivesse sido colocação recente, mudaria a conduta Muito boa a tua do DIU? pergunta, cara. Muito boa a tua pergunta. Seria passível de anulação, né? Porque se a colocação é recente, tanto tem espaço para te iniciar o antibiótico e reavaliar, quanto tem espaço para te iniciar o antibiótico e retirar logo em seguida. Foi essa a pergunta que tu fez, né? Isso. Tem as duas possibilidades. Que ela tem que iniciar com antibiótico, a gente não tem nenhuma dúvida, né? Se ela vai tirar o DIU daqui a 12, 24 horas, ou seja, logo depois que tu iniciou o antibiótico. Isso no caso da colocação recente. Ou se ela vai se ela vai retirar o DIU ao redor de 12 horas, depois de ter já o primeiro curso de antibiótico. Ou se vai aguardar 72 horas para ver a resposta do antibiótico, na colocação precoce tem esse espaço para as duas situações. Tá bem, obrigado. E Lucas, nesse Mas, de caso, novo, que fala. só para lembrar, de novo, a primeira coisa é o antibiótico, depois a gente vê se a gente vai ou não tirar o DIU. A questão do tempo entre que a gente vai esperar é que vai ser possível mais precoce se a inserção é mais recente. Fala, Resmão. Nesse caso que a gente vai dar antibiótico meio empírico, assim, sem saber exatamente o que está causando a DIP, o que a gente dá de antibiótico? O tratamento standard para DIP em ambulatorial, ele é feito com ceftriaxone, que é o que vai aparecer aqui agora nessa questão, acho até. Com ceftriaxone e doxiciclina. Mas isso eu fiquei pensando. Ceftriaxone, pensando no gonococo, e doxiciclina, pensando na clamídia, que são os germes mais comumente causadores de DIP, né? Gonococo e clamídia. É que ceftriaxone é uma cefalosporina de terceira, né? Isso. Uhum. Não é meio pesado, assim, não dá pra uma coisa que cubra gonococo que não seja tão. Sei lá, é É, isso que eu fiquei pensando. sim. O ceftriaxone tem uma comunidade posológica que é bem interessante, né? Dose única, né? Então isso é um fator a ser lembrado. E a sensibilidade para gonococo é altíssima, né? É o tratamento de primeira linha, né? E não só nessa situação, em outras situações, tipo abuso sexual e tal, quando tu quer tentar tratar gonococo, aí em geral se faz a dose de 250 miligramas intramuscular de ceftriaxone. É o preconizado. Beleza. Então,
Então, ali é numerar uma coluna de acordo com a outra, né? A azitromicina, tá? Que é a primeira que está ali, né? A gente tem a azitromicina é uma opção para tratamento de clamídia. A gente trata o parceiro, muitas vezes, com a azitromicina, quando a gente vai tratar o casal, né? Lembrem que a DIP, né? A gente sempre tem que tratar o parceiro, tem que tratar também o outro parceiro, o parceiro envolvido, né? O que tem relação com essa paciente. E a azitromicina pode ser uma opção para o tratamento da clamídia, especialmente quando a gente fala de cervicite, tá? O linfogranuloma venéreo também é causado por clamídia, né? Certo? Só que é um outro sorotipo e uma infecção um pouco mais é uma infecção um pouco maior, né, em termos de complexidade, né, do que a cervicite, que é uma infecção menor. Então acaba que por linfogranuloma a gente utiliza a doxiciclina, né, e aí por um período mais prolongado, certo? E acho que só sabendo isso já acertam a questão, né, que é a letra A. É isso? 2, azitromicina é clamídia e 3, linfogranuloma é doxiciclina. Né? Acho que é isso. E bom, gonococo pode ser tratado então com cipro, com ceftriaxone e com tiafenicol, que é um tratamento de exceção, né? Não é a primeira linha. Então é a letra A. Acho que essa estava na prova, não estava? Sim. Sim. Essa é uma questão conceitual, pessoal. Então, a paciente que não tem atividade sexual ainda, tá? Adolescente, né? Que não tem atividade sexual ainda e quer fazer uma prevenção do HPV, a medida com maior impacto na prevenção do câncer do colo uterino é a vacina, tá? Então, isso é uma questão conceitual. Óbvio que camisinha pode ajudar, né? Logicamente, né? Fazer CP anualmente também ajuda, né? Mas para redução, né? Do risco da prevenção do câncer do colo uterino, a medida de maior impacto para paciente que não tem atividade sexual ainda, né? Que não iniciou a vida sexual, é a realização da vacina do HPV. Essa questão você deve ter feito já em outro lugar em algum momento, né? Uma questão bem recorrente. Mas importante, porque ainda é batido bastante essa questão de a importância da vacina e tal. Essa também tava, né? Eu tenho só uma dúvida, tudo bom? Tudo bem, Rafa. Ela, na verdade, já tem 17 anos, né? E no Ministério até 14 anos. Teria algum problema em relação à questão? Boa pergunta. A efetividade da vacina é maior, né, em pacientes mais jovens, em pacientes adolescentes, por isso em que ela é iniciada, ela é preconizada pelo Ministério em pacientes bem jovens, né, em adolescentes, no início da adolescência, né. Mas ela tem efetividade ainda depois da adolescência para aquelas pacientes que não têm vida sexual ativa. Na verdade, cara, tem estudos mostrando que ela é efetiva em termos de redução do risco, né, mesmo pacientes que já tiveram NIC ou já tiveram outras alterações, tá? Mas a efetividade é maior em adolescentes por uma questão também imunológica, de resposta imunológica à vacina, né? E maior naquelas pacientes que não iniciaram a vida sexual porque não foram expostas aos vírus ainda. Então, se você pensar em termos de validade, de maior efetividade, ela seria maior nas pacientes mais jovens e que não têm vida sexual, depois nos pacientes não tão jovens, como nesse caso, mas que também não têm vida sexual, e aí depois nas outras, né? Então, assim, em termos de custo-efetividade, né, porque a vacina tem um custo relativamente alto, o Ministério adotou só o uso nas pacientes que são as mais jovens, né, e que são as que não têm vida sexual ativa por serem as pacientes que têm maior benefício. Então, aí o custo, mesmo sendo alto, né, da vacina, acaba sendo compensado por um benefício que também é mais alto, né, nesse grupo populacional de pacientes mais jovens e sem atividade sexual. Mas ainda assim a vacina é válida nos outros grupos. Mas segundo o Ministério da Saúde, eu não poderia vacinar ela, porque ela já passou da idade de 14 anos. Ou Segundo o poderia? Ministério da Saúde, tu poderia vacinar ela. Ela não está no grupo de vacinação padrão do Ministério, mas ela pode ser vacinada sim, não tem nenhuma contraindicação à vacinação. Tá bom, obrigado. Inclusive agora estavam sobrando algumas vacinas, não sei se vocês viram isso, e eles acabaram estendendo a
a faixa etária também da vacinação, né? E abrindo também para meninos, né? Também recentemente teve esse movimento do próprio Ministério. Sim. Mulher de 20 anos veio à consulta relatando dor intensa na vulva e disúria. 2 dias antes apresentou o quadro clínico de prurido vulvar, febre, mal-estar, cefaleia e mialgia. Ao exame da vulva, observaram lesões erosadas e ulceradas, dolorosos ao toque. Foram palpados gânglios aumentados nas regiões inguinais. Qual a principal hipótese de diagnóstico? Então, a queixa principal da paciente é dor na vulva e disúria. Então, quando a gente fala em dor na vulva e disúria, como queixa, as duas opções que se abrem assim com maior probabilidade são candidíase vulvar, né, ou lesão relacionada à cândida, e herpes genital, tá? São as duas situações que estão mais relacionadas à disúria, né, associada à dor, certo? 2 dias antes apresentou quadro clínico de prurido acompanhado de febre, mal-estar, cefaleia e mialgia. Então ela apresentou sintomas sistêmicos prévios ao início do quadro local. Então essa condição exclui a possibilidade de ser uma candidíase, né? Porque candidíase não causa mialgia, cefaleia, né? Que são sintomas sistêmicos. Isso são sintomas típicos de alguma infecção viral, certo? Na vulva, então, a gente tem lesões erosadas e ulceradas. Então, outro conhecimento importante. Úlcera dolorosa na vulva é herpes até que se prove o contrário. Porque a causa mais comum de úlcera dolorosa na vulva da mulher é a infecção herpética. Certo? É a mais frequente infecção ulcerada com dor na mulher. Certo? Então, tem tudo para herpes, tá, pessoal? Ela tem uma fase prodrômica, que é de sintomas sistêmicos, mialgia, cefaleia, febre. Ela tem a lesão ulcerada dolorosa, que também é sugestiva do herpes. E ela tem o sintoma urinário, né, que também a gente tem que pensar ou em herpes ou em candidíase, né, mas nesse caso, como junta com os outros sintomas, a gente fica com o herpes. Ela tem gânglios aumentados, que podem acontecer. Lembre que o herpes ele dá uma infecção local e que esse vírus ele é alojado nesses linfonodos e depois ele tende a recidiva, né? E também pode acontecer, então, esses gânglios nas regiões inguinais. Então, a principal hipótese diagnóstica, né, mais comum frente a esse quadro, é, sem sombra de dúvidas, um herpes genital. Candidíase vulvar, então, a gente não teria esses sintomas sistêmicos, né? Eventualmente poderia ter algumas úlceras também, mais pruriginosas do que dolorosas, né? Mas poderia também ter um pouco de dor vulvar. Hidradinite vulvar é uma doença do estafilococcus, né? Que causa deformidades e abscessos vulvares, né? Ela pode dar em outros lugares também, não só na região genital, pode dar nas axilas, né? E, em geral, o tratamento é só uso de medicações que visem eliminar o estafilococo, né? Oxacilina, eventualmente a gente tem que usar clorexidina também local para tentar erradicar o estafilococo que causa a hidradinite. É uma infecção, então, mais de pele do que uma doença própria da vulva, né? E linfogranuloma é a infecção pela clamídia que vocês viram lá atrás, né? Começa com uma pequena lesão na vulva e depois causa uma doença bem mais inguinal do que vulvar, né? Nesse caso é uma doença bem mais vulvar. Então esse é um caso típico de candidíase vulvar. O que falta para essa paciente, para candidíase vulvar, em termos de descrição de caso clínico, é a presença de vesículas, tá? Se ela tivesse vesículas, daí era um caso com todos os sintomas que a gente espera para um herpes genital, certo? E, aliás, as vesículas são o que diferenciam, muitas vezes, alguns, quando a gente tem dúvida, né? Sabem que o tratamento das úlceras genitais... Vocês já leram alguma vez o protocolo do Ministério sobre o tratamento das úlceras genitais? Tem alguém aí? Não vi. Não viram? Recomendo que vocês deem uma olhada. Tem um protocolo do Ministério sobre o manejo das úlceras genitais, tá? Se botarem lá úlcera genital, Ministério da Saúde, vocês acham aí? Que é um tratamento que parte do princípio da ideia do manejo sindrômico da úlcera genital, certo?
Então, na unidade básica de saúde, muitas vezes é como a gente trata as úlceras genitais. Lógico que no ambulatório, como o nosso, né, quando voltar, né, mas no nosso ambulatório, vocês vão fazer muitas vezes manejo sindrômico, mas vão também coletar as secreções e materiais para análise da lesão. Não vão ficar só no tratamento sindrômico, certo? Então, e no manejo sindrômico da úlcera genital, a primeira parte do fluxograma que tem é se tem história de vesícula ou não. Então, vai lá, úlcera genital, tem vesícula? Se tem vesícula, trata como herpes. É super direto, assim. Lógico que vocês vão também fazer numa unidade terciária, como no hospital, vocês vão coletar a secreção, vão fazer coleta de suave, vão fazer raspado da lesão, vão fazer todas as coletas possíveis, né? Para esclarecimento etiológico, né? Mas, mesmo na unidade terciária, a gente vai viu a vesícula, vai tratar como herpes, apesar de já solicitar os exames. Sabem que 50% das vezes, mesmo solicitando todos os exames, né? Fazendo campo escuro, fazendo coleta de secreção para ver hemófilos, fazendo imprint, fazendo todas as avaliações possíveis da lesão, né? E sorologias, 50% das vezes que a gente tem uma úlcera genital, a gente não consegue identificar o agente etiológico. Então, por isso que o Ministério preconiza a ideia do tratamento baseado sindrômico, né? Então, tem vesícula, trata como herpes, né? E depois reavalia. Para não perder a oportunidade de tratar essas pacientes e, eventualmente, fazer com que essas infecções acabem se agravando, né? Então, bom, aí se não tem vesícula, daí a gente vai tratar úlcera genital sem vesícula, a gente vai tratar para hemófilos e para sífilis, né? Aí vai pelo outro caminho da úlcera genital, digamos assim, né? Então, se não tem vesícula, né, a gente vai tratar para sífilis e para cancro mole, né, que é o hemófilos. Vocês vão me interrompendo se tiverem alguma dúvida, tá? Secreção cinzenta aderida às paredes vaginais e ao colo com odor forte após relações sexuais é característica de... Essa aqui deve a taxa também lá, né? Pergunta também muito frequente de características da secreção, né? Relacionadas às queixas mais frequentes das pacientes em relação à leucorreia, né? Então, essa secreção é cinzenta, com odor forte após as relações sexuais. Essa descrição é característica de vaginose bacteriana. A aderência às paredes vaginais do colo também a gente pode ver na candidíase, né? Mas aí a descrição é de secreção branca, tipo leite coalhado, ou secreção branca grumosa, né? Então, a descrição é essa. E, em geral, a candidíase também não tem relação com odor, né? Só com prurido, hiperemia e secreção branca, leitosa, tipo leite coalhado, tá? Então, essas são as características da candidíase. E a cinzenta, né? Com odor forte depois das relações da vaginose. A tricomoníase, então, é a secreção esverdeada, né? Bolhosa, né? E também vocês vão achar essa descrição eventualmente em alguma questão. Em mulheres assintomáticas, qual o significado do achado de cândida ao exame citológico oncótico ou ao exame cultural? Então, quando faz o CP, às vezes vem no CP lá, flora, vem presença de cândida SP ou presença de estruturas compatíveis com cândida SP. Né? Qual é a nossa conduta frente a essa situação? O fungo faz parte da flora normal, não justificando tratamento. O uso de azólicos tópicos é o tratamento de escolha, antifúngicos orais estão contraindicados. Cetoconazol e fluconazol usado por 6 meses são opções terapêuticas. Higiênico da região genital e uso de lactobacilos são opções terapêuticas eficazes. Então, o fungo, né, a cândida, faz parte da flora vaginal, né? E a gente vai tratar quando ela estiver causando sintoma, né? Então, se a paciente não tem leucorreia, não tem prurido, não tem hiperemia, a presença de cândida no citológico simplesmente vai ser acompanhada, vai ser orientada a paciente, olha, apareceram algumas estruturas fúngicas no teu CP, mas como tu não tem sintoma, a gente vai só fazer a revisão rotineira, né? Se tu tiver vieta e sintomas, aí tu retorna para a gente propor um tratamento. Então, a resposta é a letra A.
22 anos, corrimento, prurido e dispareunia. As imagens abaixo correspondem à lesão especular e à lâmina. E aí, o que vocês estão vendo aqui? Tricomonas. Vocês já viram essa questão, Stefan? Não. Não? Mas é que pelo líquido ali com as bolinhas e é um protozoário, né? Parece um protozoário flagelado. Isso Daí aí. eu ia no tricomonas. Espero que vocês tenham experiência de ver, né? Porque a gente não esquece se a gente vê, tá? Tanto a secreção oleosa, essa que vocês veem aqui no lado, quanto o micro-organismo flagelado aqui, que é bem característico, né? Tá ele e ele se movimenta no fresco, né? Alguém já viu de vocês? É porque vocês estão no sexto, né? Alguns estão no sexto, de repente viram A gente não. não, no posto ou no ambulatório? Não? Pois bem, então a tricomoníase está relacionada com dispareunia também, tá? Afora o corrimento e o prurido, né? Se fosse só corrimento e só o quadro clínico também poderia nos fazer pensar em candidíase, né? Corrimento, prurido e dispareunia, porque ele não caracterizou o corrimento, né? A gente está vendo aqui que ele é bolhoso, né? Então a gente sabe que não vai ser candidíase, né? Mas se a gente só olha a descrição do caso, a gente poderia nos levar a pensar em candidíase, né? Mas aí vendo aqui a secreção bolhosa e o nosso micro-organismo flagelado aqui, a gente não tem dúvida que é uma tricomoníase. Ó, de novo, a questão de DIL com DIP, ó, que eu falei para vocês que vocês têm que estar com isso bem claro, bem revisado, né? Porque é uma questão recorrente. Em relação à associação entre DIL e DIP, considere essa atrativa abaixo. O aumento do risco da DIP se torna irrelevante se for usada profilaxia antibiótica antes da inserção. Essa pergunta é interessante, tá? A gente tem estudos tentando reduzir a chance de DIP com o uso de antibiótico profilático na inserção, e estudos não mostram diferença, tá? Então não tem indicação, e aí vocês podem lembrar do ambulatório, né? Lembra, a gente não usa antibiótico quando vai botar um DIL, né? Então, não tem evidência de que profilaxia antibiótica reduz a chance de DIP na hora da inserção do DIL, tá? Então é uma informação importante. O maior risco de DIP ocorre nos primeiros dias após a inserção do DIL. Perfeito, isso é bem que a gente falou, lembram? Ela vai voltar nos primeiros dias, ali 10 dias, 7 a 14 dias depois, né? Pra gente revisar se ela não fez uma DIP relacionada à inserção, quando a gente levou lá para dentro o aparelho. E a Actinomyces é uma bactéria que pode ser encontrada em usuários de DIL, sim. Tá? Ela tem uma certa afinidade por corpos estranhos, né? Actinomyces israeli ou Actinomyces sp são muito frequentemente encontrados em usuários de DIL. E se causam sintomas também, a gente vai ter que usar tratamento com antibiótico para essa bactéria, e a ampicilina é a droga de escolha. Então, corretas seriam a 2 e a 3. Vamos mais uma. Investigação para a infertilidade. Realizou o esterossalpingo, passando a apresentar 5 dias após dor pélvica e febre de 38,5. Ao exame, a dor importante no baixo ventre, irritação peritoneal e dor à mobilização do colo. Com relação a este caso, considere as assertivas abaixo. Então, aqui, informações importantes, pessoal. Não só o DIL, que é uma manipulação, mas como também uma curetagem, uma esteroscopia e uma esterossalpingografia. Vocês lembram como é essa esterossalpingografia, pessoal? Coloca um contraste, né, na cavidade uterina e aí depois radiografa. Isso, né? E aí tu bota um catéter no colo, né? Tu bota um catéterzinho no colo e injeta o contraste, entendeu? Então é uma manipulação da cavidade uterina. Então se joga o contraste dentro do útero e esse contraste vai escorrer pelas trompas para a pelve, né? Então também aumenta o risco de chance de DIP. Certo? E o caso é clássico, né? Ela tem a manipulação, ela tem precocemente febre, dor pélvica, né? Dor no baixo ventre, irritação e o grande achado de exame físico da DIP, que é a dor na mobilização do colo, tá? Então, o diagnóstico mais provável é de DIP, tá? Que é a primeira pergunta aqui. A paciente apresenta risco aumentado de fator tubo peritoneal para infertilidade? Sim, porque a DIP é um marcador de infertilidade, né? Ela aumenta a chance de aderências, né, pélvicas. Então, essa paciente vai aumentar o risco de ter um fator tubo peritoneal para infertilidade. Então, ela vai investigar a infertilidade
e aí acabou arrumando mais um fator de risco para a infertilidade dela, né? E o tratamento deve ser realizado em ambiente hospitalar com antibiótico terapia endovenosa. Nesse caso, sim, pessoal. Vocês viram que ela tem irritação peritoneal, então, obrigatoriamente, ela tem que fazer uma imagem da pelve para avaliar a possibilidade de um abscesso tubovariano, apesar de ser poucos dias depois da manipulação. E o abscesso tubovariano, muitas vezes, é um indicador de necessidade de uma videolaparoscopia para lavagem e para retirada dessa secreção que pode ficar acumulada na pelve, tá? Então, ela tem, diferente daquela paciente individual no início, ela tem vários fatores de gravidade, né? Essa paciente tem febre, tem irritação peritoneal, né? Que são fatores bem importantes, né? Para a gente pensar que ela necessita de internação e a avaliação imaginológica dessa pelve para ver se ela não tem também um abscesso que vai nos fazer pensar numa videolaparoscopia, certo? O que botaram ali que a Nádia mostrou o protocolo da FIGO que eu não vi? Que eu não entendi ali qual era o contexto. Na verdade, eu quando tu perguntou, Lucas, do negócio do Ministério das Vesículas, eu peguei uma paciente lá na Vila Fátima que tinha uma lesão dolorosa, assim, bem como no caso. Uhum. E aí a Nádia nos mostrou o protocolo da Fibrasgo. Eu confundi ali, não era da FICO. Mas era bem parecido com isso que tu disse. É o manejo da úlcera genital, né? Isso, é bem o que tu falou ali, de ver se tem vesícula ou não, aí ver o tempo de evolução. Isso, porque se é mais de 4 semanas tem que fazer a biópsia, ela deve ter explicado para vocês, né? Isso, aham. É, Eu até mandei o pessoal. PDF pro pessoal ver ali no grupo. Ótimo. Esse protocolo da Fibrasgo, a referência dele é o Ministério da Saúde, tá? Se vocês forem olhar ali, depois no final vai ter a referência do Ministério da Saúde. Então, esse manejo que ele coloca ali é o mesmo do Ministério da Saúde. Uhum, era isso. Certo? Então, bom tu ter retomado essa colocação, porque a gente vê se tem vesículas, tem vesícula, a gente usa tratamento para herpes, se não tem, a gente vê o tempo de evolução, né? Eu não tinha comentado isso, mas foi muito bom tu ter retomado. Se a paciente tem um tempo de evolução maior do que 4 semanas, é bem importante fazer a biópsia para avaliação dessa lesão, porque eventualmente pode ser até um câncer ou alguma doença, né, mais grave, e a gente está tratando como uma DST menos grave, né, e ela pode ter alguma coisa mais grave. Então, se tem mais de 4 semanas, biopsia. Essa é outra questão que é muito frequentemente pergunta de prova, tá? Pacientes que vêm com lesões de longo prazo, a paciente tem lesão há 2 meses, entendeu? Então, essas pacientes, mesmo a gente tratando elas, a gente tem que fazer também a biópsia da lesão, tá? Então, bem lembrado. Obrigado, Letícia. O nome é bom. O nome da minha mulher. Fitzhugh Curtis. Isso aqui é uma coisa que a gente não cobra mais muito, são os epônimos, né? Mas tinha uma época que a gente cobrava mais, que são aderências na região perihepática, né? Que são sinais relacionados à DIP prévia, né? Então, a gente faz fazer uma vídeo por alguma razão e tu vê umas aderências perihepáticas que são sugestivas de DIP prévia. Então, ela chama de síndrome de Fitzhugh Curtis, que é a ascensão dessas bactérias pélvicas ali, que causaram a DIP, causando então aderências lá na região do fígado. Isso provavelmente não vai mais entrar em prova para vocês, não deve ficar aí. Aqui é tudo questões de prova, vocês estão vendo? Tem números diferentes, porque umas são de umas coisas, outras são de outras coisas, né? E aí eu acabei puxando elas para cá. Sobre as vulvaginites mais comuns, vaginose bacteriana, candidíase e tricomoníase, assinale a assertiva incorreta. Tricomoníase é considerada uma doença sexualmente transmissível. Essa é uma informação bem importante, tá? Dessas 3, né, vaginose, candidíase e tricomoníase, a única que é considerada DST é a tricomoníase. Isso é importante porque, sendo diagnóstico de tricomoníase, a gente obrigatoriamente tem que tratar o parceiro, tá? A candidíase e a vaginose, via de regra, não se trata o parceiro, exceto se o parceiro for sintomático. A tricomoníase se trata o parceiro mesmo que ele seja assintomático. Desculpa. Não, eu que te interrompi, desculpa. Era exatamente essa a minha dúvida. Eu achava que na vaginose bacteriana, eu sei que não é obrigatório, mas eu achei que era, tipo, recomendado tratar o parceiro. Eu achei. Tipo, Não. Se a mulher tem Gardnerella, a gente não dá metronidazol pro parceiro tomar? Não dá. Se a paciente tem Gardnerella, a gente trata só o paciente, não tem indicação de tratar o parceiro. Eu achei que era metronidazol pra mulher e pro parceiro dela.
Não, não. Não se faz Não é. isso rotina, então. Nunca. Só a mulher. Só a mulher. Cara, raramente a gente trata o parceiro para aquelas pacientes que têm Gardnerella de repetição e tal, porque daí a ideia é mais equalização das floras, né? Dele com a dela, do que tratamento realmente dele, né? Porque essa proliferação que a gente tem ali de Gardnerella vaginalis, ela tem muito a ver com um desequilíbrio da flora vaginal da mulher, né? E não uma doença que o cara levou, né, para ela, né? Então não é uma doença transmissível. É um desequilíbrio local que faz com que haja proliferação de Gardnerella vaginalis. Então, raramente a gente vai tratar o cara se a gente está pensando que esse desequilíbrio também tem relação com ele, entendeu? Mas a regra Entendi. é nunca tratar o cara na Gardnerella. Trata só. Agora entendi. Tá. Valeu, Lucas. Candidíase, então, tem pH baixo, sim, né? Isso é verdade. Isso é uma outra situação interessante, tá? A gente tem as fitinhas para avaliação de pH. Quando a gente eventualmente tem dúvida em qual é o causador da vaginite, né? Se tem um pH baixo, né? A gente, em geral, está falando de candidíase. Se tem um pH alto, a gente está pensando nas outras duas, né? Que é a tricomoníase e a vaginose. Então, a cândida tem uma afeição por pH mais baixo e a vaginose tem um pH mais alto. Vaginose bacteriana pode ser manejada com dose única de metronidazol e requer tratamento do parceiro. Não, né? Vaginose não é considerada uma DST, então não trata o parceiro. Candidíase pode associar a imunossupressão? Sim. A resposta é incorreta, né? Até me atrapalhei agora aqui. Tricomoníase. Eu tô fazendo raciocínio certo. A tricomoníase é uma doença, sim. A candidíase tem pH baixo, sim. E não é DST, sim. Vaginose pode ser manejada com dose de metronidazol e requer tratamento parceiro? Não, essa aqui é a resposta errada. Essa aqui é a não requer tratamento parceiro. É a incorreta, né? Então, essa aqui, letra C. Candidíase pode estar associada à imunossupressão, tá certo. E vaginose, tricomoníase associa a pH vaginal alto, tá certo. Então, a incorreta é a letra C. Fechou, pessoal? Sim. Obrigado. A gente, na verdade, está terminando. Eu respondi as perguntas todas do pré-teste lá, ou a gente tem mais alguma para revisar? Pessoal? Eu acho que, pois é, tô pensando se foram todas do pré-teste. Tá, vai pensando Sim. aí. Se vocês lembrarem de alguma, me falem que eu vou. Eu posso também depois compartilhar a minha tela. Eu posso voltar lá no pré-teste e ver se faltou alguma. Mas eu vou. Tem mais 2 minutos, eu vou ainda fazer mais uma aqui, então, rapidinho. Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, assertivas abaixo. Gonorreia, ou gonococo, né, é tratado com ceftriaxona, tá certo. Cervicite por clamídia é com azitromicina, tá certo. Lembra que a clamídia, né, ela pode dar cervicite, né, e aí a azitromicina também, mas ela também pode dar linfogranuloma, né, é um outro subtipo, mas é clamídia também. E aí o tratamento de escolha é doxiciclina. Então as 3 estão corretas, tá? E dá para usar amoxicilina e clavulanato para gonococo? Não está entre as opções mais frequentemente utilizadas, tá? A gente tem mais possibilidade com ceftriaxone, com ciprofloxacina, né? Teoricamente, a amoxicilinato pega também gonococo, né? Mas não é uma medicação de escolha, né? E não está entre as opções, as primeiras opções para gonococo. Beleza. Professora, a gente lembrou de uma que faltava, que era os exames, qual que tu não pede Deixa eu ver se para eu tenho ela DIP, né? aqui. Não tenho ela aqui. Boa pergunta, boa pergunta. Então, era uma paciente com DIP, né? E frente ao diagnóstico de DIP, quais exames devem ser solicitados, né? Então, essa pergunta é super importante, não só para DIP, mas para úlcera genital também. A gente tem que lembrar que essas infecções sexualmente transmissíveis, elas podem coexistir e muitas vezes as lesões ulceradas, elas são portas de entrada para outras infecções. Então, toda paciente tem um diagnóstico de uma úlcera genital ou de uma DIP, deve ter toda deve ter investigação de outras DSTs, né, que tenham possibilidade de avaliação sorológica, né, disponível. Então, a gente vai fazer HIV, a gente vai fazer VDRL, a gente vai fazer, não sei o que mais tinha lá, mas vai fazer HCV, HBsAg, e é fundamental na paciente com DIP que a gente colete um beta-HCG, porque é um fator complicador de DIP e é um fator de necessidade de internação da DIP se a paciente está gestando.
Então, acho que era essa a resposta, que não era IgG para toxoplasmose, uma coisa assim, porque isso não vai mudar nada a ideia do tratamento da paciente ou do manejo, né? Porque o contato com a toxoplasmose não, para herpes, eu acho que era, né? Que tinha na questão? Acho que era Isso. herpes, né? Herpes. Porque o herpes, o IgG para herpes, ele é um marcador muito ruim, assim, em relação à doença atual, né? E a história de ela ter previamente, né, o herpes não vai nos acrescentar em nada em relação ao manejo dessa paciente, né, nem em termos de tratamento, nem em termos de profilaxia. Então, por isso, era essa a resposta. Não tem por que fazer herpes de RGM, tem que fazer os outros, HIV, sífilis e teste de gravidez. Acho que é isso, pessoal. Você tem alguma outra dúvida? Lucas, Sim? eu tenho uma dúvida nível R3 aqui. Sim. Tá ouvindo? Tu é R3 agora? Hã? A minha Tu é dúvida nível R3 agora, R3. Paluda? Aham. Olha só. Tá no Se, Divina? Eu deixei se meu no carimbo aí ontem. vem Tu podia ter guardado meu cervicite, carimbo, né? Sim, tá com a Gabi. Teu carimbo tá com a Gabi. Tá, Pode a pergunta é perguntar. assim, ó. Vai. Se vem cervicite no AP, tu trata com Azitro? Cervicite no AP do quê? Não entendi. Fez uma biópsia de colo por alguma Do razão? colo. É isso? Isso. Então, cervicite, depende do tipo de Aham. cervicite, tá? A maioria das vezes que a gente faz uma biópsia, o que aparece é cervicite crônica inespecífica, tá? E nessa condição a gente não precisa fazer nenhum tipo de tratamento, porque são alterações inflamatórias transitórias. Estão me ouvindo? Alô? Sim. O caixa caiu? Não, bom, então. Se vem cervicite crônica com inflamação inespecífica, que é o que mais frequentemente aparece, a gente não precisa tratar, porque são alterações inflamatórias inespecíficas que não necessitam tratamento adicional. Né? São de resolução espontânea. E muitas vezes o que acontece, essas cervicites inespecíficas, pode ser até que tenham, eventualmente pode ter sido algum contato com algum micro-organismo, mas que já está em processo de resolução espontânea, né? Então não tem necessidade de fazer tratamento nenhum na cervicite que aparece na biópsia de colo, se não tiver nenhum fator etiológico identificado. Se for uma cervicite inespecífica. Tá bem, muito obrigada. Agradecida. Quem que tá aí? A Eu não sei Helena? se ele tá ouvindo. É a Helena? Aham. Oi, Helena, tu não Sim. vai dormir, Helena? Ai, não consigo virar. Não posso, Lucas. Que coisa, hein? Alguém tem que trabalhar, né? Ah, não, tá bem. Então tá, vocês têm alguma outra pergunta? Era isso, muito obrigada. Pessoal, se cuidem, tá? Tudo de bom. Qualquer coisa, vocês prendam um grito aí, mandem lá, eu vou botar essa gravaçãozinha no Moodle, tá? E aí vocês assistam lá, se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem depois por e-mail ou querem que eu coloque um fórum ali no Moodle para vocês colocarem perguntas ou não precisa? Eu sempre coloco, ninguém pergunta nada. Eu acho que ficou bem claro, professor, mas eu acho que pode colocar. Entendo. Tá bem. Não vão perguntar nada, né? Mas tudo bem. Bora lá, então. Qualquer coisa me mandem um e-mail, tá? Se cuidem, tá? E Tá bom. estamos saindo da Tchau, pandemia, hein? professor. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo. Alguma coisa me diz. Nós estamos saindo desse Tu negócio. vai ver o jogo hoje, professor? Hoje, cara, óbvio que eu vou ver, né, Carloto? Como é que eu não vou ver o jogo? Na verdade, Então eu tá. tenho mais 2 reuniões agora de tarde, mas eu vou ficar com um olho na reunião e o outro olho no jogo. Vai dar Bayern hoje, né, Carloto? Vai dar um jogaço na final. Vai ser bom, eu acho, né? Vamos ver se o Neymar resolve jogar nessa final, né? Deixa de ser caicá. Vamos ver. Se cuidem, tá, pessoal? Deus abençoe vocês aí. Tchau, tchau. Feito, professor. Tchau. Tchau, Lucas. Valeu.